O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora ID, página 86. Livro 2, capítulo 1, Anjos e Demônios. Questão 128. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo revela geralmente a ideia da perfeição moral, entretanto, se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o bom ou o mau anjo, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua boa acepção. Questão 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Questão 130. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens acreditaram que eles foram sempre assim. Questão 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e creem-lhe serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. A palavra demônio não implica na ideia de espírito mau, senão na sua significação moderna, porque a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência, se emprega para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Por demônios, segundo a significação vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos, seriam como todas as coisas, criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e condenados por toda eternidade. Se não são obras de Deus, seriam, pois, como ele, de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas. A primeira condição de toda a doutrina é de ser lógica. Ora, a dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Compreende-se que, na crença dos povos atrasados, que conheciam os atributos de Deus, fossem admitidas as divindades malfazejas, como também os demônios. Mas é ilógico e contraditório para aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência, supor que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destinado a praticá-los perpetuamente, pois isso nega sua bondade. Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade dos seus ensinamentos, pois os desejamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica era um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Tudo o que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não precisamos de outra prova além dessa passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá, e a lua não derramará mais sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contraditada pela ciência no que se refere à criação
e ao movimento da Terra? Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo que deveria falar de acordo com os tempos e os lugares? O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa. Assim, pois, se em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não a compreendemos ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos, da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos de toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio devem, pois, se entender os espíritos impuros que, frequentemente, não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório. São os espíritos imperfeitos que murmuram contra as provas que devem suportar e que por isso suportam-na por mais tempo. Chegarão, porém, por seu turno a sair desse estado quando o quiserem. Poder-se aceitar então a palavra demônio com esta restrição, mas como é entendida num sentido exclusivo, poderia induzir ao erro fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de potência a potência com a divindade e cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios, precisando o homem de figuras e de imagens para impressionar a sua imaginação. Ele pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos lembrando as suas qualidades ou os seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram-no com a figura de um ancião portando uma foice e uma ampulheta. A figura de um homem jovem seria um contrassenso. A mesma coisa se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade e etc. Modernamente, os anjos ou espíritos puros são representados por uma figura radiosa com asas brancas, símbolo da pureza, Satanás com 2 chifres, garras e os atributos da animalidade, emblemas das paixões inferiores. O vulgo, que toma as coisas pela letra, viu nesses emblemas um indivíduo real, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo.